Jesus de Nazaré é uma das figuras mais marcantes da história humana, reverenciado e lembrado como o grande mestre da compaixão, da justiça e do amor ao próximo. Sua vida e seus ensinamentos transcenderam as barreiras de sua época e de sua cultura, estabelecendo uma mensagem que continua a inspirar e desafiar pessoas em todo o mundo até os dias de hoje. Jesus trouxe uma mensagem revolucionária, que não apenas desafiava as normas sociais e religiosas de seu tempo, mas também promovia um relacionamento profundo e sincero com Deus, que ultrapassava os limites dos rituais e das aparências exteriores. Ele enfatizava uma espiritualidade baseada na transformação interior, na empatia e no serviço aos outros, destacando que o verdadeiro valor de uma pessoa não se encontrava nas suas posses materiais, nem em sua posição social ou em sua riqueza. Para Jesus, o valor de alguém residia em sua capacidade de amar, cuidar e acolher os outros, especialmente aqueles que estavam marginalizados ou oprimidos. Ele via a essência do relacionamento com Deus em um coração humilde e bondoso, que se manifestava em ações de justiça e caridade, e não na simples obediência a regras exteriores ou na busca por reconhecimento público. Esse ensinamento era, ao mesmo tempo, inspirador e controverso, pois questionava diretamente o poder e a autoridade dos líderes religiosos da época, que muitas vezes priorizavam o cumprimento de normas exteriores, mas negligenciavam valores fundamentais como a misericórdia e a solidariedade. Jesus propôs uma nova maneira de viver, centrada no amor e no perdão, e que exigia uma mudança profunda de atitude. Sua mensagem, transmitida principalmente por meio de parábolas, permitia que as pessoas compreendessem essas ideias complexas por meio de histórias acessíveis e cheias de significado. Usando uma linguagem simples e repleta de imagens do cotidiano, como a de uma semente que cresce, de um pastor que cuida das suas ovelhas ou de um pai que aguarda o retorno de um filho pródigo, Jesus tornava suas ideias compreensíveis e universais. Esses contos simples tinham o poder de capturar o coração das pessoas, pois permitiam que elas se vissem nas histórias e, assim, encontrassem nelas um sentido, um propósito e uma esperança para suas próprias vidas. Cada parábola não era apenas uma história, mas um convite à transformação e à busca de uma vida mais plena e significativa. Além de suas palavras, Jesus também se destacava pela sua prática de acolhimento e valorização dos mais humildes e marginalizados da sociedade. Em uma época marcada por divisões rígidas entre ricos e pobres, sãos e doentes, ele escolhia se aproximar daqueles que eram considerados impuros ou indignos. Ele se sentava e comia com os pobres, os doentes, os marginalizados e até com aqueles que eram rejeitados pela sociedade, oferecendo-lhes cura, consolo e uma dignidade que muitas vezes lhes era negada. Ao curar um leproso, ao conversar com uma mulher samaritana ou ao permitir que uma pecadora se aproximasse dele e o tocasse, Jesus demonstrava que o amor de Deus era inclusivo e acessível a todos, independentemente de sua condição ou reputação. Essa atitude revolucionária de acolher os excluídos e valorizar a dignidade de cada ser humano contrastava fortemente com os costumes de uma sociedade que, muitas vezes, desprezava e afastava essas pessoas. Ele mostrava, por meio de seu comportamento, que o verdadeiro amor era capaz de ultrapassar preconceitos e fronteiras, e que Deus se importava com todos, especialmente com aqueles que sofriam e eram ignorados pelo resto da sociedade. Outro aspecto fundamental do ministério de Jesus foi sua visão de uma comunidade ideal, que ele chamava de Reino de Deus. Esse conceito não se referia a um território físico ou a um poder político, mas a uma maneira de viver em que o amor ao próximo, a compaixão e a partilha eram valores fundamentais. Jesus encorajava as pessoas a não acumularem bens materiais, mas a viverem em solidariedade e a cuidarem umas das outras, promovendo uma justiça baseada na dignidade e no respeito mútuo. Em um contexto onde a riqueza era um símbolo de status e uma garantia de segurança, ele ensinava que a verdadeira segurança e realização estavam em confiar em Deus e em viver uma vida generosa e altruísta. O reino de Deus, como ele o definia, era uma realidade que começava nas relações humanas, no respeito e no cuidado mútuo, e na capacidade de reconhecer o valor e a dignidade de cada pessoa. Esse ensinamento desafiava profundamente o egoísmo e a ganância que caracterizavam a sociedade da época, oferecendo uma visão alternativa de uma vida em comunidade onde o amor e a compaixão guiavam as relações e onde cada pessoa era vista como parte de uma grande família espiritual. Jesus também desafiava as concepções tradicionais sobre a natureza e o caráter de Deus.
Em vez de apresentar um Deus distante, severo ou reservado apenas aos mais puros, ele retratava Deus como um pai amoroso, acessível a todos e profundamente interessado no bem-estar de cada pessoa. Esse conceito de Deus como um pai misericordioso, próximo e compassivo trouxe uma nova esperança e conforto às pessoas que se sentiam indignas, rejeitadas ou abandonadas. Para Jesus, o relacionamento com Deus não dependia de uma religiosidade formal, repleta de rituais e sacrifícios, mas de um coração cheio de fé, de humildade e de uma vida pautada pelo amor e pelo serviço. Ele acreditava que Deus se alegrava com cada ato de bondade, com cada esforço de reconciliação e com cada gesto de amor ao próximo, e que qualquer pessoa, independentemente de sua história ou de seus erros, poderia se aproximar de Deus. Essa espiritualidade simples, profunda e acessível, que colocava o amor acima de qualquer formalidade, atraiu muitos seguidores, que viam em Jesus não apenas um líder espiritual, mas um amigo e um exemplo de vida a ser seguido e imitado. Por onde passava, Jesus promovia e inspirava uma transformação profunda. Suas palavras e suas ações convidavam as pessoas a reavaliar suas vidas, suas atitudes e a maneira como tratavam os outros. Ele desafiava seus seguidores a amar seus inimigos, a perdoar aqueles que os ofendiam, a cuidar dos menos favorecidos e a colocar os interesses dos outros acima dos próprios. Esse chamado ao amor incondicional e ao perdão era, para muitos, radical e exigente, pois exigia uma entrega e uma abnegação que iam contra os instintos naturais de egoísmo e autodefesa. No entanto, ele oferecia também uma promessa de liberdade interior, mostrando que, ao viver pelo amor e pela reconciliação, as pessoas poderiam experimentar uma paz e uma felicidade genuínas. Jesus era o próprio exemplo do que pregava, vivendo de forma simples e devotando-se completamente ao bem dos outros, demonstrando que o verdadeiro sentido da vida estava em servir e em promover a justiça, e não em buscar poder, fama ou riqueza. A mensagem de Jesus sobre o reino de Deus era, portanto, uma chamada poderosa e urgente para a transformação pessoal e social. Ele oferecia uma visão de humanidade mais fraterna, justa e compassiva, onde cada pessoa tinha valor e cada vida era considerada sagrada e importante. Ao desafiar as estruturas de poder e as desigualdades sociais, ele não recorria à violência ou à força, mas sim ao poder do amor e do exemplo, promovendo uma revolução silenciosa que transformava o coração das pessoas. Ao ensinar que todos podiam se aproximar de Deus e viver em comunhão com os outros, ele transformou a ideia de espiritualidade, tornando-a acessível, prática e centrada no amor e na solidariedade. A vida e os ensinamentos de Jesus continuam a ser uma fonte de inspiração para milhões de pessoas ao redor do mundo, que encontram neles uma orientação segura e clara para construir uma sociedade mais humana, mais justa e mais compassiva. Assim, a mensagem de Jesus transcende as fronteiras do tempo e da cultura, permanecendo atual e relevante para todos aqueles que buscam um mundo onde o amor, a justiça e a compaixão sejam os valores centrais. Sua vida e seus ensinamentos são um convite para que cada um de nós busque uma existência mais plena e significativa, pautada pelo amor a Deus e ao próximo. Ele nos ensina que, ao abrir nossos corações e ao estender nossas mãos ao outro, podemos descobrir o verdadeiro sentido da vida, encontrar uma paz duradoura e experimentar a alegria profunda que surge da prática do amor e da fraternidade. Sua mensagem permanece viva, ressoando nos corações de todos aqueles que acreditam que é possível construir um mundo melhor e que a verdadeira grandeza de uma vida está em servir e amar aos outros com humildade e generosidade. Gostou do nosso conteúdo? Inscreva-se no canal para mais histórias e reflexões incríveis e não esqueça de deixar seu like. Seu apoio é muito importante para nós.